Então vamos lá, eu vou fazer a leitura e vou pedir para os irmãos me acompanharem. Salmo 91. Todos acharam? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. E sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Antes da gente começar, eu queria pedir para alguém fazer uma oração. Quem pode orar? Senhor Deus e Pai, do Senhor amado, Senhor, na tua casa, nós aprendemos mais de ti, vamos ter, Senhor, mais conhecimento. Peço para a tua graça que nós venhamos guardar o que é falado e colocar em prática também, Senhor. Nos ajuda a entender para que possamos nos aproximar mais e mais de ti, Senhor. Vamos todas as pessoas presentes e todos os alunos também, Pai. Aqui no Jardim Pequeno e no Guacapá, Senhor. Nos ajuda porque nós somos necessitados de ti e de conhecimento do Senhor, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. O Salmo 91 é um salmo bastante conhecido. Eu acredito que todos já leram esse salmo, já ouviram uma canção sobre esse salmo, já tiveram alguma experiência, algum contato com esse salmo. E eu quero, ao longo dessa nossa aula de hoje, esmiuçar um pouco a respeito dos principais temas que esse salmo nos traz e como ele pode ser melhor compreendido nos nossos dias, para que a gente possa não só conhecer o Salmo 91, mas também viver o Salmo 91. Então, a gente vai trabalhar em 4 partes aqui, uma do verso 1 ao 2, falando a respeito da confiança no refúgio de Deus, outra do verso 3 ao 8, falando sobre as promessas de proteção que o Salmo nos traz, outra falando do verso 9 ao 13, a respeito da ação dos anjos e da proteção, e outra falando do verso 14 ao 16, a respeito da resposta de Deus a cada um de nós. E por último, a gente termina com uma aplicação prática. O Salmo começa com uma condição. Então, o verso 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. De forma que todo o restante está subordinado a essa condição. Certo? A Bíblia de Jerusalém, ela diz assim: quem habita na proteção do Altíssimo. Ou seja, tudo que o salmista nos traz está condicionado a essa proposição. Que é o quê? Habitar no esconderijo do Altíssimo. Então, eu quero refletir um pouco com vocês
o que significa habitar no esconderijo do Altíssimo. Só uma coisa, para até ser mais proveitosa a definição do que é habitar no esconderijo, seria possível explicar o que é broquel? Vamos chegar lá. Broquel, tem a Bíblia de Jerusalém traduz, quanto a Almeida Corrigida e Fiel coloca como broquel. Quer ver? Deixa eu localizar aqui. No verso 4, a Bíblia de Jerusalém traduz como couraça. Então é a armadura. Isso. Tá? Então, tudo que nós vemos aqui no Salmo está condicionado a essa característica, né? A essa ação, que é a de habitar no esconderijo do Altíssimo. E aí eu quero refletir com vocês o que seria habitar. Né? Podem pensar, não precisam responder, mas eu quero que vocês pensem um minutinho sobre o que significa habitar. Né? Habitar no esconderijo do Altíssimo. Será que habitar é ocasionalmente se colocar na presença de Deus? Será que habitar seria de vez em quando a gente busca Deus? De vez em quando a gente ora, de vez em quando a gente congrega, de vez em quando a gente estuda a palavra? Claramente não, é evidente que não, né? Habitar significa estar, viver. Quando eu falo que um animal habita, o habitat natural dele é em um determinado lugar, significa que ele vive ali naturalmente. Então, quando o salmista diz e nos convida a habitar, quando ele diz aquele que habita, né, ou na Bíblia de Jerusalém, quem habita na proteção do Altíssimo, ou seja, ele está falando a respeito de viver constantemente em um determinado local. Que local é esse? A presença de Deus. Ou seja, habitar no esconderijo do Altíssimo significa permanecer em comunhão com Deus. Buscar a vontade de Deus, confiar permanentemente em Deus. Quantas vezes nós não tratamos Deus como um refúgio temporário? Ou seja, nós corremos para Deus somente nos nossos momentos de crise. Mas nós nos esquecemos de permanecer na presença de Deus. Ou seja, permanecer na sombra de Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo é uma vida de oração, confiança e intimidade. Quando nós fazemos isso, nós encontramos descanso, mesmo em meio às tempestades. Ou seja, vamos ler novamente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Direi ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ou seja, poder dizer isso, assim como o salmista nos diz, é uma condição para aquele que habita, de fato, na presença de Deus. Para aquele que vive na presença de Deus. Para aquele que se coloca diante de Deus como seu habitat natural. Não é de se espantar que nós, muitas vezes, sintamos desconfiança, medo, insegurança. Talvez nós possamos olhar esse salmo e dizer assim, olha, mas eu não consigo fazer isso. A resposta é evidente, é porque nós não habitamos na presença de Deus. É porque nós procuramos a Deus ocasionalmente. Nós procuramos a Deus na tribulação, na tempestade, no problema, no momento de angústia, no momento de dor. Aquele não é o nosso habitat natural. Então nós chegamos diante de Deus com insegurança, com medo, com incerteza, com angústia. Ora, o convite aqui então é para que nós possamos permanecer na presença de Deus. E dessa forma nós poderemos fazer como o salmista, que diz: o Senhor é o meu refúgio, é minha fortaleza, meu Deus em quem confio.
Pense numa criança que está diante dos braços do pai quando sente medo. Não importa quão grande seja o perigo, não importa qual grande seja a angústia dela, que na cabeça dela é a maior angústia do mundo. Eu vejo quando a Helena, por exemplo, eu estou com medo de bruxa. Viu alguma coisa de uma bruxa? Eu estou com medo de bruxa. Quando eu abraço, eu falo, filha, não precisa ter medo, o papai está com você. Eu percebo que aquele medo ele se esvazia, ele se dissolve completamente. Da mesma forma, somos nós com Deus. Mas essa confiança ela só é capaz de brotar no momento que nós habitamos, de fato, na presença de Deus. Nós nos colocamos constantemente no esconderijo do Altíssimo. Então, a reflexão aqui dessa primeira parte é: habitar no esconderijo do Altíssimo implica em viver na presença de Deus, cultivando uma intimidade com Deus, uma intimidade espiritual. E aí fica duas reflexões aqui rápidas para nós. O que significa no meu dia a dia buscar refúgio em Deus? Como eu posso no meu dia a dia buscar habitar na presença de Deus? Será que eu tenho me colocado em um momento de oração pela manhã? Será que eu tenho feito uma leitura contemplativa da palavra de Deus? Flávio, como que é isso? Não tenho a mínima ideia. Eu ler o Salmo 91, meditando e ruminando isso na minha vida. Puxa, Senhor, me permita habitar na Tua presença. Senhor, me permita dizer como salmista. Né? Não é somente aquela leitura que nós estamos habituados a fazer, uma leitura de estudo. Legal, o salmista disse isso, bacana, qual que é o contexto? Né? Vamos extrair o sentido original, fazer uma exegese, isso tudo é importante. Mas existe também um momento para que nós possamos ruminar a palavra de Deus, mastigar, deglutir, inspirar a palavra de Deus. Ou seja, eu vou ler esse salmo não somente como aquele que quer conhecer, mas como aquele que quer viver. Então é uma leitura orante da Escritura. Será que eu tenho feito isso? Eu brinco com a Vitória e falo assim: vou convidar um pessoal para vir na minha casa, você recolhe tudo que sobrou do nosso prato aqui, a gente refoga e vamos oferecer para as visitas. O que você acha? Ela, meu Deus, o que você está falando isso? Pelo amor de Deus. Muitas vezes é o que a gente faz com Deus. A gente dá para Deus o quê? O que sobra da nossa vida. A gente pega tudo que sobra, requenta e entrega para Deus. Olha, Deus, isso aqui foi o que sobrou. A gente não entrega para Deus as primícias. A gente não entrega para Deus a base da nossa vida, do nosso tempo. Ah, se sobrar um tempinho à noite, eu vou ler a Bíblia e vou orar. Quando, na verdade, isso deveria ser a primeira coisa que a gente faz no dia. Nos colocar na presença de Deus. Nos colocar em oração. Nos colocar numa leitura orante da palavra. E muitas vezes é o quê? É a última. É no tempo que sobra. Então, que nós não sejamos dessa forma. Que essa não seja a nossa vida. Que bênção é a gente poder acordar meia horinha mais cedo. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é todo mundo que consegue, cada um ter uma rotina. Para, naquele momento onde ninguém ainda acordou, onde o silêncio, ele permeia, que a gente possa, só nós, no silêncio, nos colocar na presença de Deus. Que bênção grande é poder fazer isso, obviamente, para quem pode. Né? Dessa forma, nós poderemos falar: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Porque se Deus não é o seu refúgio e a sua fortaleza no dia a dia, definitivamente Ele não vai ser no momento da tribulação. E aí nós vamos para o verso 3 a 8, que dizem assim: Ele te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Sua vontade é escudo e broquel, né? Ou como a gente leu aqui, couraça.
temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que caminha nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Eu já falei aqui em algumas outras aulas a respeito de como nós temos como cristãos, nós temos uma perspectiva de que o Novo Testamento explica o Antigo. É dessa forma que nós temos que ler a palavra de Deus. Alguns vão dizer o contrário, mas eu entendo claramente que nós devemos ler, em conformidade aí com a tradição cristã, o Antigo Testamento sendo explicado pelo Novo. E onde eu quero chegar com isso? A princípio, nós podemos ler esse texto e ler ele de uma forma não tão ampla, mais estrita, e pensando que esse texto fala somente de uma proteção material. Quando a gente contrasta isso, por exemplo, o Evangelho de Marcos, lá no capítulo... Vamos aqui. Capítulo... Viu? Vou achar aqui. Capítulo, se eu não me engano, 9, deixa eu localizar. Aqui, ó. Não estou achando a referência, irmãos, mas é o texto do Evangelho de Marcos, onde Jesus diz que aquele que não abandonar pai e mãe, prima, filho, filha, amigos, pelo amor do reino, não é digno do reino. E ele diz assim: aquele que abandonar sofrerá 100 vezes mais aquilo que abandonou em perseguição. Poxa, mas peraí, será que o Salmo 91 ele não está falando exclusivamente de uma perspectiva material, de uma proteção material? Como é que a gente concilia isso, por exemplo, quando diante do diabo, lá em Mateus, no começo do Evangelho de Mateus, quando o diabo vem para Jesus na tentação e fala exatamente esse salmo, como Jesus responde, Por exemplo, quando o diabo ele fala que ele dará ordem aos seus anjos, pule, porque os anjos vão te levantar, eles vão te erguer. Só que Jesus responde para o diabo dizendo que nós não devemos tentar a Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Será que esse salmo está falando exclusivamente num sentido material? E eu não estou dizendo aqui que esse não era o sentido que o autor quis trazer, tá? Mas eu quero dizer que tem um significado espiritual para nós, como cristãos, porque nós entendemos que Jesus não veio salvar a nossa vida. Ele veio nos dar a oportunidade de ganhá-la verdadeiramente. E é por isso que ele nos diz: aquele que não perder a sua vida, que quiser achar a sua vida, perdê-la. Então, nós podemos entender esse salmo através de um sentido espiritual. Em que sentido? Nós conseguimos entender, como nós já falamos também na última aula, quem são os verdadeiros inimigos da nossa alma. Porque talvez você possa dizer assim: tá, não tô em meio à guerra, então não tem seta voando. Peste a gente meio que já dá um jeito também, Toma as vacinas em dia, paga um plano de saúde, Não estou muito preocupado com isso. Mortandade que assola ao meio-dia. Realmente ninguém sabe o dia de amanhã. A gente pode estar aqui hoje, mas pode não estar amanhã. Mas nós vivemos uma época onde o perigo material ele é mais escasso. Essa é a verdade. Todo mundo aqui sabe que amanhã pode não estar aqui, mas
diria que é provável que estejamos. Faz sentido? Diferente do contexto do salmista. Então, o salmista está falando aqui, está nos escrevendo provavelmente algo em torno de 700, 600 a.C., possivelmente aqui, ou no momento de exílio, ou pós-exílio, onde Israel ainda estava cativo. Então, definitivamente a coisa estava um pouco mais difícil para ele, materialmente falando. Claro, onde é que você quer chegar? Eu quero dizer que, no sentido espiritual, o laço do passarinheiro, do caçador, ele simboliza as armadilhas da nossa alma. E não apenas as armadilhas materiais. Nós devemos nos lembrar que Jesus nos diz o seguinte, também no Evangelho de Mateus: não temais aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que pode colocar a alma e o corpo perecendo no fogo do inferno. Aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que pode matar, deixa eu achar a referência aqui que é melhor. Vamos ler o texto. Aqui, ó. Mateus 10, 28 a 33, que diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, vocês não devem temer os homens, vocês não devem temer o inimigo, o ladrão, o assassino. Vocês devem temer aquele que pode lançar a alma e o corpo no fogo do inferno. Ou seja, aquele que pode vos condenar. É Deus. Por quê? Porque todos os perigos, as preocupações materiais que nós temos são transitórias. Jesus diz assim: vocês estão preocupados com o corpo de vocês, vocês estão preocupados com a vida de vocês, vocês estão preocupados com a saúde de vocês. Vocês não têm que temer acerca disso. Vocês têm que temer aquele que pode pegar o corpo e a alma de vocês e lançar no fogo do inferno. Esse tem que ser o temor de vocês. Por quê? Porque a realidade é que todos nós podemos acabar como Lázaro, como rico, da parábola do rico e do Lázaro, fartos, cheios, materialmente plenos, porém mortos espiritualmente, porém distantes de Deus na eternidade. Essa tem que ser a nossa preocupação. As nossas pestes hoje são o medo, as dúvidas, as tentações, as ansiedades. Mas Deus tem uma promessa, que é o quê? Ele nos cobre com as suas asas e nos protege. Essa promessa é uma garantia para todo aquele que habita na presença de Deus. E tanto é verdade, irmão, que nós podemos, mais uma vez, o Novo Testamento explicando o Antigo, nós podemos ver Paulo, Pedro, Silas na prisão cantando louvores. Paulo que chegou ao ponto de dizer: morrer para mim é lucro, porque estar com Cristo. Tamanho de despreocupação com esse mundo, com essa vida. Então, o convite aqui não é que nós esperemos que Deus nos dê somente proteções materiais, somente que Ele nos livre do mal físico, material, mas que Ele possa guardar a nossa alma. Essa é a nossa esperança. Essa tem que ser a nossa esperança. A nossa confiança. Quais pestes, laços você enfrenta no seu dia a dia?
Aonde você precisa confiar mais em Deus no seu dia a dia? Em que você tem sido provado? Quais são as suas tentações? O verso 9 ao 13 diz assim: Por que fizeste do Senhor o teu refúgio? Por que fizeste do Senhor o teu refúgio? Do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Então, a palavra de Deus é clara que Deus não somente promete sua própria proteção, mas além disso, né, Ele envia anjos para nos protegerem. O que é importante nesse texto aqui? Quantas vezes nós não nos esquecemos da presença de Deus? Quantas vezes nós nos esquecemos de que nós não estamos sozinhos? Que existe uma realidade que transcende o que nossos olhos podem ver. E aqui eu estou falando de uma realidade espiritual, mas eu também falo da comunhão daqueles que estão em Cristo. Porque todos nós, cristãos, batizados, que tem o Espírito Santo, a palavra diz que a igreja é um corpo interligado, interconectado. E é por isso que nós podemos interceder uns pelos outros. E é por isso que isso é uma realidade que transcende aquilo que a gente consegue sentir e ver. É por isso que a oração é eficaz. Já pararam para pensar que a própria Bíblia diz que Deus sabe as nossas orações? Deus sabe aquilo que vamos pedir? Ora, se Deus sabe o que a gente vai pedir, por que Paulo pede para que nós oremos uns pelos outros incessantemente? Por que Deus não poderia já, que Ele já sabe, já resolve de uma vez, né? Precisa eu? Preciso eu orar para poder que Deus resolva o problema? Ó, logicamente não, mas Deus escolheu fazer assim. Deus escolheu. A oração é um instrumento de Deus. Então, a nossa oração é a forma pela qual Deus quer alcançar as outras pessoas. Pela qual Deus quer curar as outras pessoas. Pela qual Deus quer proteger as outras pessoas. Deus usa a nossa oração para alcançar um determinado objetivo. Porque quando nós oramos, nós não oramos sozinhos, nós oramos em Cristo, através da comunhão do Espírito Santo. Participantes de um corpo único, participantes de uma natureza sobrenatural. E nessa proteção, a couraça que eu trouxe do céu, é da do Espírito Santo. Então, até a gente vê que faz sentido lá em João assim. O Espírito Santo, ele mesmo coloca as palavras para nós orar, porque a Bíblia fala que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Perfeito. 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 Então, quando Paulo fala sobre o corpo de Cristo, não é uma simples metáfora, não é somente num sentido analógico, existe um sentido espiritual. Tanto é, irmãos, que no caminho de Damasco, quando Paulo cai, o Senhor aparece para ele e fala assim: Paulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Eu poderia ter dito assim: estou perseguindo você não, estou perseguindo essa galera aí. Você eu nem conheço. Mas Jesus disse: por que me persegue?
Ou seja, existe uma realidade intrínseca entre Cristo e a igreja. Essa é uma verdade que, como Jesus disse várias vezes no Evangelho, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É um mistério. E por último, do verso 14 ao 16 diz assim: porque ele pôs em mim o seu amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhes responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com jura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nesses últimos versículos, Deus fala diretamente, prometendo aqui libertação e salvação. Aqui vemos que o amor de cada um de nós por Deus, o conhecimento do seu nome, são essenciais. Conhecer o nome de Deus significa viver em aliança com Ele. Significa intimidade. Significa reconhecer a sua autoridade e a fidelidade de Deus. Deus promete estar conosco na angústia, mas também nos promete libertação e vitória. Isso nos lembra que a nossa relação com Deus não deve ser uma relação somente de súplicas, mas de amor, de confiança mútua. Aquele que ama quer estar na presença do amado. Quer se relacionar, quer conhecer, quer ter intimidade. Deus não promete apenas proteção, mas Ele promete longura de dias e salvação. Algumas perguntas para a gente refletir, né? Como nós vivemos o amor por Deus no nosso dia a dia? Será que a nossa relação com Deus é uma relação de amor e intimidade ou uma relação de demanda e resposta? Então, recapitulando aqui, já indo para uma síntese. A mensagem central do Salmo 91 é a confiança absoluta em Deus como refúgio e fundamento para uma vida livre de medo, mesmo em meio a dificuldades. Nós vimos aqui alguns temas, como a confiança em Deus, a batalha não só contra os inimigos da carne, mas também a batalha espiritual, onde as pestes, as setas dos inimigos, elas representam e simbolizam as tentações, o pecado, o diabo. Nós vimos também a proteção divina, na figura dos anjos, das orações, né? Estendendo um pouco a aplicação. E nós vemos também que Deus promete, Deus termina esse salmo com a resposta de Deus, prometendo longura de dias e salvação. Muitos teólogos ao longo da tradição cristã leram isso como uma promessa de vida eterna. Essa longura de dias não só como uma promessa de viver muito tempo, mas uma promessa que se cumpre em Cristo. Então, ou seja, a promessa final do Salmo 91 não é apenas uma promessa de proteção, mas é também uma promessa de salvação. Salvação da nossa alma. Afinal, essa é a vitória definitiva. De que adiantaria, então, se Deus nos desse a vitória contra o ladrão hoje, mas amanhã nós vamos morrer? Seja pela espada, ou seja pela velhice? Não é verdade?
Só que Deus nos promete uma vitória definitiva contra a morte. Deus não resolve as coisas pela metade. Deus não quer só te proteger amanhã. Final de vida, de conta, a gente vê também, a palavra de Deus diz que a nossa vida é um sopro. Então, ora, Deus vai te proteger aqui hoje, se amanhã de qualquer jeito também você não vai estar aqui mesmo? Faz diferença? Melhor ir antes, às vezes, né? Pior para quem fica, às vezes vai piorar, né? Então, a promessa de Deus não é simplesmente uma promessa material. Não é uma promessa de prosperidade. Não é uma promessa de cura. Não é uma promessa de que você não vai ter dificuldades, que você não vai ter problemas. É uma promessa de vida eterna. É por isso que Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Porque a palavra diz que Cristo ressuscitou na figura das primícias de Deus. Nas primícias da ressurreição. Porque aquilo que Cristo passou, aquilo que Cristo fez na cruz, é aquilo que todos nós vamos viver na ressurreição da carne. Essa tem que ser a nossa esperança. Essa tem que ser a nossa fé. Nós não podemos viver um cristianismo materialista. E hoje é muito comum a gente ver o quê? Pregadores e pregadores que utilizam de uma hermenêutica materialista. Ou seja, eles leem a Escritura com um viés de prosperidade, um viés de exclusivamente material, um viés de que você só crente de verdade se você tiver dinheiro, um viés de que, como se Deus estivesse preocupado em fazer você comprar um carro, uma Porsche, como se essa fosse a preocupação de Deus, ou como se o sinal visível do crente fosse a prosperidade material. O que está acontecendo? Eles estão lendo a Bíblia através de um método, através de uma chave de leitura, de uma hermenêutica própria, de uma hermenêutica materialista. Mas a hermenêutica que nós devemos utilizar é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa chave de leitura. Ele é a lente através do qual nós temos que ler o Novo e o Antigo Testamento. Nós não podemos fazer uma leitura da Bíblia desassociada do Evangelho, desassociada do próprio Cristo. Então, toda a nossa leitura da Bíblia, ela tem que estar cunhada, ela tem que estar alicerçada no Evangelho. Na doutrina cristã. Né? Então, veja, eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que, muitas vezes, entender que existe sim um sentido, como eu falei, um sentido material no texto. Existe. Estou dizendo que não existe. Mas o que importa para nós é aquilo que transcende. É aquilo que está por trás. É por isso que os judeus não aceitaram a Cristo. Por quê? Porque Cristo completou o entendimento que eles tinham, que estava alicerçado nas suas próprias tradições. É por isso que ele diz, vocês se apegam a tradições de homens. Uma ilustração, eu vou falar a verdade. Você já assistiu alguma vez ao Dias da Escola? Já. Eu não sei em qual parte do programa que é. Você entendeu errado. Você entendeu errado e tal. Jesus veio e explicou lá para os fariseus, para os escribas, como quem o Dias da Escola falou, você entendeu errado. Toda a lei que você leu, tudo que você fez, você entendeu errado. Perfeito. Então, Jesus veio para dar significado verdadeiro. E aí o que eu vejo muitas vezes, infelizmente, as pessoas fazendo hoje? Elas estão jogando fora isso e tentando
muitas vezes até voltar a interpretar a escritura de uma ótica judaica. Não é isso que nós devemos fazer. Isso se vale também do Salmo 91. Dúvidas, perguntas, reflexões, pensamentos? Comemorando as festas judaicas do Velho Testamento e Evangelho. Fica o passado. É fora a estética também, né? Olha a época. Aí eu fui olhar para a judaica. Então eles estão aqui e lá. Como assim? Isso é fora a estética, né? Então recuperando elementos judaicos para o culto, né? Isso é bem comum também. A gente tem a oportunidade de. Eu vi um rabino falando. Não tem nada a ver o rabino falando. Eles não são nem da nossa cultura falando. Porque Eles fazem isso, gente. é uma bagunça assim um pouco grande. Porque isso é uma curiosidade, mas já deu tempo também, vai dar. O judaísmo do período de Jesus ele não era monolítico. Às vezes a gente pega elementos judaicos do judaísmo rabínico, que só vai surgir na Idade Média, e a gente interpola, fazendo um anacronismo com o judaísmo do período de Jesus. Não era assim. Nós tínhamos pelo menos 5 grupos judeus do período de Jesus. Fortes. O judaísmo farisaico, o judaísmo saduceu. Por exemplo, os saduceus não aceitavam nada além da Torá. Os 5 primeiros livros. Dali para frente, não era a palavra de Deus para eles. Só a Torá. Quando você sabe isso, você consegue ver alguns textos do Evangelho, você entende, você fala, é por isso que ele estava discutindo isso com os saduceus, é por isso que os saduceus não criam na ressurreição. Porque a ressurreição vai vir como promessa nos outros textos proféticos. E como eles só aceitavam o Pentateuco, eles não criam na ressurreição. Os fariseus, por sua vez, já criam no restante, porém, o cânon ainda não estava fechado. O cânon judaico só é definido por volta do século III, e eles tinham várias outras tradições que eles incorporavam à Escritura. Várias outras tradições. Você tinha, por exemplo, os essênios, que eram judeus que tinham uma ênfase escatológica maior. Alguns dizem até que João Batista fazia parte dos essênios. Tinham uma ênfase em ritos de purificação, etc. Você tinha os zelotes. Acho que nós temos um dos apóstolos, que é Simão Zelote. Você tinha, enfim, várias castas, digamos assim, vários grupos judeus. Você tinha os judeus helênicos, que já tinham ali tido uma infusão muito maior da cultura helênica. E esses elementos que a gente vê hoje, eles são muito mais oriundos desse judaísmo rabínico, que é o judaísmo da Idade Média, do que do judaísmo do período de Jesus. Estrela de Davi, irmãos, é um símbolo do século XVIII. A Estrela de Davi, você pode procurar na Bíblia, você não vai achar em nenhum momento a Estrela de Davi. Se você olha assim, a Estrela de Davi é o símbolo judeu, né? Mas é um símbolo moderno. Da Idade Moderna, não é oriundo do período primitivo, do período de Jesus. Não é. Então, o que ocorre hoje é que, como a gente está num contexto globalizado, internet, informações, as coisas vão se misturando de uma forma que às vezes fica até difícil identificar a origem delas. Mas por que isso é importante? Porque, finalizando aqui, e aí emendando com o tema da aula, como cristãos, a nossa chave de leitura, ela tem que sempre ser Jesus, o Evangelho. Se a gente lê a Bíblia sem Jesus como centro, como a base,
A gente vai ler a Bíblia como judeu, a gente vai ler a Bíblia como islâmico, a gente vai ler a Bíblia como qualquer outra religião, mas a gente não vai ler a Bíblia como cristão. E aí, como eu falei, nós devemos entender que o novo explica o antigo. No novo, as coisas ficam claras. No novo, a sombra é superada pelo aquilo que é de fato. Bem? Dessa forma, então, a gente consegue entender o Salmo 91. Não só como uma promessa de proteção material, mas uma promessa espiritual, uma promessa de salvação, uma promessa de vida eterna, uma promessa de amor a Deus, de comunhão com Deus. Às vezes eu vejo as pessoas, irmãos, nós temos que ansiar pela santidade. Ansiar pela santidade. Por quê? Porque na vida eterna nós vamos ser santos, irmão. Se a gente não quiser ser santo hoje, você vai fazer o que lá? Para a eternidade? Nem vai, né? Se você não quer ser santo hoje, você vai fazer. Ué. Mesma coisa eu falo para você, vou te levar para um churrasco, você é vegano, você não quer? Qual que é a lógica, né? Então, se a gente não buscar, e a santidade e a comunhão com Deus é a mesma coisa. Porque nós, como participantes do corpo de Cristo, à medida que nós vamos se envolvendo com Deus e crescendo em comunhão com Deus, nós vamos, como Pedro vai dizer, participando da natureza divina, nos tornando mais parecidos com Deus, mais parecidos com Cristo. Se a gente não quer fazer isso hoje, por que a gente vai querer fazer pela eternidade? Quem não ama Deus hoje não vai amar na eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe.